Bem-vindo ao CDL Cast. Olha, hoje eu converso com o Marcelo Pereira. Ele vai poder se apresentar porque, assim, ó, ele tem uma infinidade de pós-graduação. Ele é um homem muito inteligente. Ele é um homem que fala muito sobre Viktor Frankl, porque é também um cara voltado para logoterapia. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Eu quero que você se apresente ao público. Pode ser agora, pode ser conforme a gente vai falando, só para as pessoas entenderem o quanto que é bom conversar com você, porque a gente tem se questionado muito, né? Nessa era, assim, nesse mundo nosso agora, que é uma era que a gente volta a se perguntar muitas coisas. O valor da vida, o valor do trabalho, o que a gente está fazendo aqui, como diz, né? Para onde eu vou, o que eu faço, o que eu quero. Então, isso é muito legal. E a gente está muito feliz de te trazer aqui para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso e mais um pouco. Tá bom. Obrigado. Agradeço ao convite da CDL. E, em particular, nesse encerramento, né? Estamos encerrando o mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio e tantas outras doenças aí que levam ao suicídio, né? As pessoas não gostam muito de usar a palavra, estão evitando até o termo, né? Sim. Suicídio, porque parece que toda vez que se fala nisso, se incentiva mais. Eu não sei se... né? O Frankl diria o contrário, né? Enquanto a gente não enfrenta o sofrimento inevitável da vida, a gente vai se distanciando do sentido dela. Então, eu me chamo Marcelo Pereira, sou casado há 29 anos, tenho 3 filhos. Minha graduação primeira é Ciências Contábeis. E não contente com as exatas, né? Sempre brinco, falo assim, sempre gostei mais de gente do que de números. Uhum. E fui buscar, né, respostas na filosofia, respostas, né? Encontrei na análise existencial e logoterapia, que é essa terapia, essa psicoterapia que parte de Viktor Frankl, um judeu austríaco, nascido no início dos anos de 1990, nos anos 90, aliás, de 1905 ele nasce e morre em 1997. Passa por 4 campos de concentração, sobrevive a 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz, que era um campo de extermínio. É um cientista, é um médico de dupla titulação, psiquiatra e neurologista, e doutor em filosofia também, e ele é fundador da 3ª Escola de Psicoterapia de Viena, né? Antecedendo ali, sucedendo a Freud e Adler. Ele funda essa escola de psicoterapia chamada logoterapia, na verdade é análise existencial e logoterapia, que fala do sentido da vida. Frankl está preocupado não só com a ideia de tratar o corpo ou a mente. A gente olha hoje para a pessoa humana e de alguma forma a gente também a reduz, pensando, olha, ele está com um sofrimento, mas o sofrimento é físico, é fisiológico. Vamos dar uma vitamina, então, que ele levanta da cama, ele já vai ter ânimo. Ou ele tem ali um trauma, né? É o assunto de Freud, inclusive da psicanálise, que vai tratar, ele chama da psicologia profunda, vai olhar para o inconsciente, procurar os traumas e tentar entender por que da pessoa agir daquela forma, por conta dos traumas do passado. E Frankl olha para tudo isso e fala, olha, o ser humano é mais do que isso. Tem uma dimensão que não é só física e não é só psicológica. E aí ele chama de noética, ou espiritual. Não no termo religioso, mas no termo que os gregos usam, que chama o nous é o espírito. Seria a alma. É aonde está o sentido da vida, inclusive. O amor, a felicidade, a amizade, a lealdade. Essas virtudes estão instaladas no ser humano aonde? No corpo, na mente. Então, Frankl está olhando, ele chama dos valores, os valores vivenciais, valores criativos, que é o trabalho, aquilo que eu coloco de mim naquilo que eu faço, e os valores atitudinais, que é como lidar com o sofrimento, que talvez seja o tema desse mês. A gente tem uma estatística enorme, né? A própria ONU
tem um número bem alarmante dizendo que hoje mais de 10% da população mundial tem algum tipo de transtorno mental, algum tipo de doença, algum de transtorno, algum tipo de neurose, e foram diagnosticados, mas eu acredito que esse número seja até maior, porque as pessoas estão, de fato, enlouquecendo, estão se distanciando mais cada vez da sanidade, né? Da sanidade que é tão necessária para que a gente conviva em sociedade, conviva. Eu não consigo mais lidar com um certo tipo de pessoa, eu não consigo lidar mais com um certo grupo, eu não aceito a opinião. Então, tudo isso é uma forma de reduzir o ser humano. E Frankl está preocupado com a sua psicoterapia, mesmo como médico, olhando a dimensão física, preocupado com a questão psiquiátrica, com a questão neurológica, mas também ele olha para o ser humano e fala, tem algo aqui a mais do ser humano. E ele traz numa antropologia, a antropologia é a visão de homem que nós temos, o que é o homem. Né? A antropologia é a ciência que diz o que é o homem, o que é a pessoa. E Frankl, ele diz, o homem é um ser biopsico-espiritual. E o sentido da vida está nessa dimensão superior do homem. É onde ele consegue, através dos seus valores criativos, valores vivenciais, e valores atitudinais, que é saber lidar com o sofrimento inevitável. O que é o sofrimento inevitável para Frankl? Ele chama de a tríade trágica. É saber lidar com a morte, saber lidar com a doença e com a culpa. Ele fala que quando a gente aprende a lidar com o sofrimento inevitável, tem alguém para amar, sabe lidar com o sofrimento inevitável e serve a uma causa, isso traz sentido para a nossa existência, traz significado para a nossa vida. E aí não faz com que aconteça os suicídios, vamos dizer assim, ou aquelas, como a gente fala assim, aquela... A ideação, né? Não querer viver mais, ter algum problema nesse sentido. O tema central da psicoterapia de Frankl é o vazio existencial. É aquela coisa, a pessoa que ela... Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada? Ela tem tudo, mas eu escuto isso lá no consultório, a pessoa dizia assim, olha, Marcelo, eu conquistei tudo. Eu tenho uma família perfeita, eu sou bem-sucedido, eu não tenho problema com dificuldade com dinheiro, minha vida não tem problema. Mas que maravilha, mas né? tem um vazio, né? Mas ele fala, tem um vazio em mim. E o que é esse vazio? Essa falta de sentido para viver. É não saber lidar muitas vezes com o sofrimento inevitável. Talvez está faltando uma causa a servir, porque o que é? Tudo para Frankl está muito articulado. Ter uma causa a servir, ele chama de movimento de autotranscendência. O que é isso? É quando eu paro de olhar para mim e vou em direção ao outro. Eu paro de ficar olhando para o meu sofrimento, para a minha vida, para minhas questões. Isso a gente vai saindo desse movimento egocêntrico, né, onde eu sou o centro do universo, tudo gira em torno de mim, e eu passo a olhar para fora. Eu começo a servir alguém, eu começo a olhar para o mundo de forma mais objetiva, de mais real. O Frankl usa um termo que ele diz que o logoterapeuta não é um pintor que te entrega uma tela pronta e te mostra uma tela estática, por exemplo, o mundo é isso aqui, para que você enxergue. Não, o logoterapeuta é uma espécie de oftalmologista, de oculista que desembaça a lente do teu óculos, ajusta o grau da tua lente para que você enxergue a vida de forma mais real. E você fala muito assim da clínica, né? Que é o que você trabalha. Então, lá, esse processo todo a gente aprende lá? O tratamento, né? Inclusive o tratamento ou abordagem da análise existencial e da logoterapia, ela não tem. Hoje eu atendo casais, atendo adolescentes, atendo adultos. Ele não tem um nicho específico, porque a logoterapia ela se aplica a todos, né? Sim. E a técnica, Frankl fala sempre que a técnica é o encontro. Ele diz assim, o que cura numa psicoterapia não é a técnica. Não é a técnica, você pode ter a melhor técnica do mundo, você pode ter estudado, ter feito, né, saber todas as ferramentas para aplicar, mas a pessoa que está na tua frente, ela é uma pessoa única, irrepetível. E não tem como você pegar uma receita de bolo e aplicar para todo mundo. Então, o que cura, o que ajuda nesse tratamento, nessa terapia, é o encontro existencial.
É o encontro de alguém que, de alguma forma, está curado ou está maduro o suficiente para ajudar aquela pessoa que está ali muitas vezes desorientada, desordenada. Eu chego com uma questão, por exemplo, de desordem mesmo psicológica. Às vezes tem que passar por uma psicorreeducação, de começar a olhar processos na vida, ajustar a lente do óculos mesmo, começar a perceber a realidade. É um adolescente que por natureza autorreferente, é autocentrado. Tudo em mim dói mais, tudo em mim é mais agudo. Por quê? Porque eu sou o centro do universo. Eu quero que tudo gira em torno dos meus pais, a minha escola, eu não tenho isso. É sempre muita comparação, né? Então, às vezes, é só um ajustar a lente do óculos do adolescente, da sua visão real do que é a vida, do que é o mundo, da sua família, do seu entorno, dos seus objetivos, da sua vocação, que Frankl chama de responsabilidade. Os 3 pilares da logoterapia, ele fala responsabilidade, liberdade e autotranscendência. Para Frankl, todo ser humano é livre. E ele descobre isso no campo de concentração porque, preso, Frankl é um judeu que passa por 4 campos de concentrações, perde pai, mãe, esposa grávida, irmãos, né, irmã, e sobrevive a tudo isso, perde o seu trabalho intelectual, perde o seu prestígio como chefe do Hospital de Psiquiatria de Viena, perde tudo isso, mas ele diz assim, há algo em mim que ninguém pode me tirar. A liberdade humana que está dentro de mim, essa liberdade ninguém nos tira. A liberdade de decidir quem eu sou. Sim. A liberdade de decidir. O ser humano tem essa liberdade de decidir quem ele é. Ele pode se tornar, lá no campo de concentração, isso ele observa, né? Esse livro é o livro Em Busca de Sentido, ele escreve esse livro assim que sai do campo de concentração e narra aqui alguns capítulos dessa passagem por esses campos de concentrações e depois dá alguns conceitos também do que é a logoterapia, mas ele diz que lá ele percebe que o ser humano decide o que ele é. O ser humano é aquele que construiu a câmara de gás. Mas também é aquele que entra na câmara de gás com um olhar para o alto, com uma prece nos lábios, com algum tipo de esperança de que aquilo ali não é o fim, não é o fim daquela pessoa, não é aquilo. Então, o ser humano é aquele que decide. Então, há uma liberdade. Eu sou livre eu sou livre para. Por exemplo, eu não sou livre de não ter tanto cabelo. Está na minha genética. Eu não sou livre de ter nascido no Brasil, de ser filho da Dona Alice e do seu Luiz, de ser paulista. Eu não sou livre disso. Isso aqui é factual na minha vida. Mas tem algo que é facultativo. Eu decido quem eu sou diante dessa liberdade. Com quem eu quero casar. Com quem eu quero casar. Inclusive, a profissão que eu quero. Isso também pode ser factual. Né? Porque às vezes a pessoa nasce lá em uma região do mundo em que ela fala assim, mas eu não tive oportunidade, as circunstâncias à minha volta me obrigaram a fazer isso. Tudo bem, isso é factual, mas, por exemplo, alguém que nasce com alguma deficiência, isso é factual. Eu tenho uma colega que estuda logoterapia também, ela teve uma paralisia cerebral. Ela não mexe nada, né? Ela está concluindo logoterapia, escreveu 3 livros com a ponta do nariz. Olha. Então, essa liberdade que Frankl está dizendo, o ser humano é aquele que decide quem ele pode se tornar. Não se conforma com o determinismo, com o diagnóstico que torna a vida da pessoa um destino. Você nasceu, né, de determinada região do Brasil, você é pobre, você é negro, você é branco. Esse determinismo Frankl não aceita, que aquilo fala, há uma condição, um destino fisiológico, um destino psicológico e sociológico na nossa vida que não pode nos determinar de quem nós podemos nos tornar. Ele está no campo de concentração, ele está preso, ele perdeu tudo, mas ainda ele decide, eu vou sair daqui, eu vou sobreviver a isso, né? E lá fora eu preciso dar continuidade nisso tudo que eu comecei na minha vida. O que dá sentido à vida para Frankl ele fala, a minha missão, o meu propósito. Ele usa uma frase de Nietzsche, que ele diz, quem tem um para quê, suporta qualquer como, enfrenta qualquer como. Quem tem um motivo, quem tem um sentido. E ele percebia isso nos judeus, do seu povo, que aqueles que não tinham um motivo, facilmente se lançavam, eles usavam a expressão ir a fio, se lançavam na cerca elétrica para eliminar o sofrimento, ou seja, eu não consigo lidar. E o que a gente se depara hoje em dia
é com uma juventude, ou com uma... que a gente até brinca e fala, mas nunca teve uma juventude tão fraca, que não sabe lidar com o mínimo sofrimento, que quando, às vezes, houve um rompimento de um namoro, ou perdeu um emprego, ou alguém falou de uma forma mais ríspida, já deprime, né? Já parece que cria um trauma que a pessoa não consegue levantar mais, parece que é uma tinta fresca que não pode encostar, que tudo é muito frágil. Então, Frank está falando exatamente que um dos pilares da logoterapia é saber lidar com o sofrimento inevitável. O sofrimento inevitável é a morte. Isso a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre a morte, falar que a nossa vida tem um limite, que a areia da ampulheta está caindo, como falávamos antes, né? A areia da ampulheta está caindo. A vida está rodando. Está rodando. E às vezes as pessoas elas estão tão em busca de algo material, né? numa busca frenética de sucesso, por exemplo. Eu quero sucesso. Quando eu alcançar sucesso na minha vida, é que eu vou ser feliz. E a pessoa chega lá e não encontra a bendita da felicidade. O que estava errado, será, na vida dessa pessoa? E assim, ó, a gente já ouviu, né, tantas pessoas falando, e a gente fala assim que hoje qualquer pessoa abre o Instagram e ela acordou de manhã e ela pensou, olha, eu vou falar isso aqui, né, ou ela ouviu em algum lugar, ou ela pensou, ou sei lá, e ela coloca para fora. Então, eu já vi muita gente falando que o legal mesmo é o processo, né? O processo de você chegar até lá. Então, vou dar um exemplo bem bobo. Eu quero um carro tal. O processo que você vai fazer para chegar até lá e ter o carro tal. Ou eu quero né? Eu quero ser isso. O processo que você vai levar para chegar até lá. O que vale é o processo ou a chegada? Pois é. Numa geração em que a gente quer facilidades, né? Em que a gente foge da dor, que a gente não suporta o sofrimento, em que a gente quer pular etapas. A gente não quer processo. É uma geração que quer pular etapas, quer pular... Eu quero ser rico, mas o que tem que fazer para ser rico? Vamos jogar no tigrinho. Tem muito disso, Vamos né? jogar na loteria, porque daí eu quero o resultado final, mas eu não quero o processo. Sim. Eu me recuso a passar pelo processo, porque o processo é doloroso, o processo é custoso. O que é estudar? Né? Eu quero ser inteligente, mas eu não quero estudar, eu não quero ler um livro. Coloque um livro diante de um adolescente, de um livro diante de uma criança, e você fala, você tem que ler esse livro. E depois você me fala sobre ele. É claro que a gente está sofrendo com o prejuízo de uma geração tecnológica, né, hiperconectada, em que o cérebro está configurado para Reels, Shorts e TikTok, né, vídeos rápidos, curtos, que estimulam e dão algum tipo de sensação de prazer. Então, falar para essa geração de processo parece que é chover no molhado, porque eles não querem processo, eles querem o resultado final. Só que quando eles alcançam o resultado final, mesmo queimando etapas, eles não encontram a felicidade. Há um vazio, né? Há um vazio. Por quê? Porque você falou, talvez o que daria sentido à minha existência seria lutar para alcançar meus objetivos, para chegar a uma graduação, a pós-graduação, a conquistar uma empresa, lutar, trabalhar, passar por todo esse processo de sofrimento. É como se o ser humano tivesse assim, com uma configuração padrão de eu fujo da dor e busco o prazer. Um bicho também é isso. Um animal também se comporta dessa forma. Fujo da dor e busco o prazer. E a gente vê esse vazio, né? As pessoas, às vezes, elas buscam na religião, por exemplo. Hoje a gente tem um modismo de uma religião que é como se fosse uma teologia da prosperidade. Todo mundo vai lá pedir para Deus prosperidade. Mas e a cruz que tinha nesse negócio de religião? Parece que a gente não quer isso. Porque isso é a parte dolorida do processo. Isso é a parte dolorida. Então a gente tem uma redução do que é a pessoa. E Frank está preocupado com isso. Ele olha para o ser humano de uma forma muito mais verdadeira. Ele tem uma honestidade intelectual muito grande. Todos os seus livros, o seu trabalho intelectual, a sua vida. Tanto quando eu fui conhecer a vida de Viktor Frankl, eu fiquei admirado porque a sua obra e a sua vida se fundem. Ele não tem, a gente observa na sua vida, tem alguma incongruência, alguma incoerência, algo que a gente pudesse falar da vida de Frankl que não é condizente com a sua obra, a gente não encontra. É um homem
admirável. Um homem que viveu 92 anos e deixou um legado. Um legado que às vezes não é tão conhecido, principalmente no Brasil. Agora nós temos um movimento bem grande de logoterapeutas buscando as faculdades de psicologia. Viktor Frankl não está na grade curricular. Apesar de ser o fundador da terceira escola de psicoterapia de Viena, ele não está na grade curricular de nenhuma das universidades de psicologia. Olha. Isso é um grande prejuízo para a psicologia moderna. Porque o que ele traz é de uma honestidade intelectual muito grande. Ele fura essa bolha ideológica, muitas vezes, uma bolha que reduz a pessoa a uma condição de busca de prazer, como no freudianismo, né? O Freud está lá, o homem é um homem que busca prazer. É o homem, resumo do homem para Freud, é o cara que quer copular com a mãe e matar o pai, é o complexo de Édipo. O homem é pulsão de morte, é instinto, é libido. E a gente tem uma geração que, de certa forma, inclinou-se para isso. Uma hipersensualização, a sexualidade está no centro da pessoa humana hoje em dia, as questões de gênero, as questões de sexualidade parece que tomaram o centro do discurso no mundo do que é a pessoa humana, mas a gente não se discute mais. De fato, que o ser humano tem uma dimensão, né, espiritual, uma dimensão que busca sentido. Uma dimensão que não só está preocupada com prazer, mas que está buscando sentido naquilo que faz. Buscando sentido no trabalho, buscando sentido nas suas relações, buscando sentido naquilo de próprio que eu deixo. Né? Às vezes eu vejo pessoas falarem, eu estou deixando uma herança para os meus filhos. Que herança? A herança material, às vezes, é um patrimônio que vai ser diluído, vai ser perdido com muita facilidade, porque talvez aqueles filhos não passaram pelo processo que aquela pessoa passou para poder conquistar aquilo. O Salomão, no Antigo Testamento, já dizia isso. Olha, eu deixei aqui um baita de uma riqueza para o meu filho, mas ele não vai saber administrar isso, porque... E que é a maioria das coisas que acontecem, Sim. né? A pessoa não sabe o valor que foi aquilo, né? É isso aí. Me conta uma coisa, e o que dá pra gente fazer, então, pra gente amenizar um pouco essa loucura que se tornou essa nossa vida, né? Da gente falar um pouco mais, pra gente se preparar um pouco mais, ou pra gente encontrar o nosso propósito, né? A nossa causa, que você falou, de 3 grandes coisas, né? Que é ter uma causa, ter alguém para amar e saber lidar com o sofrimento. E saber lidar com o sofrimento. Vou até ler um trecho do livro aqui do Frankl. Ele diz assim: não se deveria procurar um sentido abstrato na vida. Cada qual tem a sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Nisso a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-lo a cabo. O que o Frankl está dizendo com isso? Que a vida é uma tarefa. Que a vida, inclusive ele diz aqui mais para baixo, em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual é o sentido da vida. Mas antes deve reconhecer que é ela, que é a pessoa humana, quem está sendo indagada, quem está sendo questionada. Qual é o sentido da tua vida, Marcelo? Qual é o sentido da tua vida? É a vida que nos pergunta. Ela nos dá as respostas, ela nos dá as oportunidades, ela nos dá as circunstâncias para que a gente responda de forma objetiva, não é de forma subjetiva. É a mãe que está ali com o compromisso de educar um filho, de cuidar, de proteger, de prover, de ensinar aquele filho sobre a vida. Não só, a gente vê os pais hoje preocupados em projetar os filhos para o sucesso. Meu filho, você tem que fazer tal faculdade que dá mais dinheiro. Minha filha, você tem que fazer tal curso que isso vai te trazer algum tipo de realização material. E aí esse filho entra, a gente brinca, né, entra nessa pira e entra numa faculdade muitas vezes, e aconteceu isso comigo. Não que eu tenha configurado minha filha, ela escolheu o curso dela, mas no 3º ano, chegou lá, surtou. Deprimiu porque... não era aquilo. Ela, no 3º ano, falou, eu descobri que eu não quero isso, eu quero outra coisa. Né? E às vezes, essa configuração que os pais colocam de uma busca por realização, e o filho sai freneticamente atrás disso. Eu quero chegar. E aí, quando eles chegam lá, muitas vezes descobrem que não era
o pote de ouro não estava no fim do arco-íris. E aí surtam, porque a gente está deixando de ensinar valores. Está deixando de ensinar aquilo que Frankl chama valores vivenciais. O que é valor vivencial? É o que a gente ama. É essa coisa de alguém para amar. A gente não tem mais relações, as relações interpessoais, sentar-se à mesa para fazer uma refeição, tomar um café da manhã junto em família, ou aqui na nossa cultura, tomar um chimarrão, né, que é tão saudável para as conversas que surgem. Tudo isso é valor vivencial. A gente hoje, cada um come num lugar na casa, com o celular na mão, estão conversando com outras pessoas que a gente talvez não saiba nem quem é, está muito distante. Assistindo um vídeo, assistindo uma série, cada um está no seu mundo e a gente está se distanciando mais do valor vivencial. Moram juntos, mas na mesma casa. E vivem em mundos separados, né? Então, o valor vivencial, isso, resgatar isso. Isso é uma forma, uma receita que funciona, né? Uma mãe um dia chegou em mim e falou, olha, meu filho está viciado em pornografia. O que eu faço? Dificuldade ali com o filho, proibiu o celular, mas o menino tinha um jeito de acessar. E o menino, falando de um menino de 12 anos. Né? E eu falei, olha, você tem que resgatar alguns valores vivenciais. Tira o celular. Eu já tirei, não, tira o celular de todo mundo. Também o seu. E a mãe me relata depois que, olha, a gente não sabia o que fazer com o tempo. Nós brincamos, jogamos um jogo tabuleiro, comemos, assistimos um filme, fizemos pipoca, brincamos, fizemos aquilo. Resgatamos coisas que a gente tinha perdido na família. De relação mesmo, vivencial. De valor vivencial. E é claro que isso é terapêutico. Essa proximidade, esse resgate de valores vivenciais é terapêutico. Isso cura. Porque a distância e a fuga na busca por prazeres, né, efêmeros é a falta, a ausência dos valores, do sentido mesmo, do sentido da existência. Olha, eu tô nessa casa, ninguém me nota. Eu vou jogar. O moleque entra no quarto, entra num grupo de jogo online em que ele é o maioral. Ele lidera uma equipe. Ele sentiu que lá ele era presente. Lá ele é alguém. Quando ele sai daquele quarto, ninguém lhe nota. Cada um tá no seu celular, no seu mundo. Sim, total. Então, isso é um pouco da loucura que a gente vive nessa era moderna e a gente precisa resgatar. Fazendo isso, valores criativos, o trabalho, o sentido do trabalho, não é em si o que eu faço, mas o quanto eu coloco de mim naquilo que eu faço. Presença, né? Às vezes a pessoa está fazendo algo, mas ela não está presente naquilo. Ela está lá pelo dinheiro. Às vezes é um professor, às vezes é um médico, é um enfermeiro, né? É alguém que está ali fazendo algo, mas ela não coloca nada de si naquilo. Parece que é uma obrigação. Eu estou fazendo isso aqui pelo salário. E isso não dá sentido à vida mesmo. Quando eu coloco algo de mim naquilo que eu faço, eu vejo realização, eu vejo sentido. É a mesma coisa que entrar no automático? É um termo que Frankl chama, falou, o ser humano não é um ser autômato, que é configurado, programado para ser feliz, para descobrir sentido. Não, ele fala, o ser humano é um ser autônomo, que tem autonomia de decidir quem ele é, de quem ele pode ser. Tem um trecho aqui que eu sei que a gente já está indo pro nosso tempo, mas tem um trecho de Frankl que eu acho muito lindo, que ele fala assim, o sentido do amor. O amor é a única maneira de capturar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Ou seja, quem ama é capaz de enxergar no outro as potências, aquilo que a pessoa pode ser, a capacidade que aquela pessoa tem. Se eu não percebo isso nos meus filhos, se eu não percebo isso no meu cônjuge, se eu não percebo isso nas pessoas que trabalham comigo, a potência, aquilo que aquela pessoa tem de capacidade, todo mundo vira descartável. As relações se tornam descartáveis. Olha, essa pessoa, ela não me atendeu nas minhas expectativas, então eu troco de esposa, eu troco de emprego, eu troco de país, e assim a gente vai vivendo essas relações. Aí sim o ser humano se torna uma coisa autômata, uma relação automática, né? Meramente utilitarista. Você tem utilidade, beleza, não tem utilidade.
E eu deixo, porque isso, quem faz isso é o amor. É o amor quem fecha tudo isso, é o amor quem... E, na verdade, é o amor quem cura também. Numa psicoterapia, a gente percebe o quanto as pessoas estão feridas e a ausência do amor, a ausência da experiência vivencial, do valor vivencial, da falta do abraço, da falta, né, do afeto. As pessoas têm uma dependência afetiva muito grande hoje. É uma coisa, são muito sensíveis e dependem afetivamente. Por quê? Porque de alguma forma se distanciaram. Pais se distanciaram de filhos, filhos se distanciaram da mãe, e isso vai ficando mais agudo conforme ele vai amadurecendo, vai ficando, amadurecendo não, vai passando os anos. Eu tô um ser humano adulto, mas às vezes o cara tá lá, um adolescente de 28 anos, morando com o pai e com a mãe, tem uma dependência afetiva e financeira do pai e da mãe. Olha, era pra estar com uma família já, esse cara. Sim. Mas ele tá lá, dentro da casa da mamãe, do papai, ainda tem uma dependência. Quando esse cara casa, ele leva tudo isso pro casamento. Essa dependência, essa não saber lidar, não ter autonomia. Porque eu tava vivendo no piloto automático, minha mãe que decidia, meu pai que provia, eu sou dependente ainda, não cortei o cordão umbilical, vai pro casamento, mas ainda, mãe, o que você acha disso, pai, o que você acha daquilo? Não. É um índice altíssimo de divórcios por conta disso. Influência externa do pai, da mãe, do sogro, da sogra no relacionamento. É muito comum isso, né? Então eu vejo que um remédio para nosso tempo, para essa geração que, de alguma forma, eu digo sempre assim, eu não vejo a fraqueza que essas pessoas, todo mundo fala, uma geração fraca. É uma geração muito fraca. Não, eu acho que a gente está deixando de olhar para as potências dessa geração. Nós não estamos olhando direito. Nós não estamos mostrando para eles o sentido da sua própria existência. Estão vivendo no piloto automático, cada dia se distanciando mais e cada dia mais vivendo um vazio existencial. Os consultórios psicológicos, terapêuticos estão lotados. Cada dia o DSM, né, está dessa grossura, ele tem mais de 1000 páginas de doenças e transtornos ligados à questão das emoções e da mente. Então, isso é um indício, isso é um alerta, porque cada dia mais a gente está se distanciando da sanidade. Da sanidade. O ser humano está cada dia mais se distanciando. E o que é o contrário da sanidade? A loucura, a insanidade. As pessoas não conseguem. No trânsito que um buzina, o outro desce, dá um tiro na cabeça, né? Eu te matei porque você buzinou. Então, isso é o nível de loucura, de estresse, de... Eu tenho uma curiosidade, Marcelo, para a gente já ir para encerrar. As pessoas que vivem na rua, né? Tem tanto nome, né? Cada lugar tem um nome para isso. Andarilho, mendigo. Andarilho, mendigo, Eles vivem no mundo deles? Eles têm na cabeça deles um mundinho deles? Como que funciona esse mundo? Porque às vezes eu olho para uma pessoa e falo, meu Deus, ele deve estar... Ele conversa sozinho, ele anda sozinho, ele volta, ele senta, ele tem umas atitudes assim, eu falo, só pode estar em outro mundo, né? Só o corpo aqui está presente, mas assim... Muita gente fugiu da realidade também para viver, ou isso é difícil a gente fazer um juízo de valor de cada um, ou dizer assim, tá todo mundo agiu dessa forma, tá na rua. Às vezes é a questão circunstancial mesmo, a circunstância. A pessoa, de fato, vem numa realidade de uma pobreza muito grande, ou de uma decepção muito grande, e não teve apoio da família, não teve apoio de amigos, e a pessoa ela não tinha para onde ir e acabou indo para a rua. Né? Aqui na nossa região, a gente mora no interior, nós estamos no interior. Isso é muito mais agudo numa capital, num grande centro. Lá você vê, de fato, aos montes, às centenas, as pessoas debaixo das pontes, morando nas calçadas, e a gente se pergunta, né? Quando eu vou para São Paulo, eu sou paulista, então é a minha cidade, né? Quando eu vou lá, eu fico, às vezes, deprimido, por conta disso, de olhar a realidade de uma cidade, uma grande metrópole, que é o maior PIB do país, mas que tem realidades que também vem dessa questão da circunstância, de famílias desestruturadas, a drogadização, né? A pessoa eu busquei a fuga na droga, que já é um sintoma do vazio. Para Frankl, existem os sintomas de vazio existencial. A droga, o uso da droga é um deles. A violência é outro deles.
ao ponto do suicídio, da autoviolência, né? Isso são sintomas de vazio existencial. Frankl, ele está diante de um cenário, ele monta, com 22 anos, ele monta o primeiro centro de aconselhamento juvenil, porque a Europa está destruída por conta do término da Primeira Guerra Mundial, e há uma desesperança ali. Perderam família, perderam seus empregos, a Europa está passando por uma crise, há fome, há uma incerteza se vai vir outra guerra na sequência, de fato, é o que acontece. Frankl está vendo as pessoas se suicidando aos montes. Ele monta um centro de aconselhamento juvenil em que ele traz algum tipo de luz para essas pessoas, para que elas olhem a vida, né, não de forma determinista, olha, nós estamos condicionados a isso. Um grande problema que a gente vê hoje, uma questão dessa realidade onde as pessoas vão para a rua, é o determinismo. Muitas vezes a pessoa se conforma, eu estou fadado a isso. Eu não consigo me imaginar saindo desse problema. Né? A pessoa quebrou uma empresa, o que perdeu um relacionamento, teve um trauma muito grande. E as pessoas colocam um certo determinismo, como se aquilo fosse um destino. Né? E Frankl, ele está sempre olhando as potências. Tanto que na logoterapia a gente não olha porque está doente, a gente olha porque está são. Quando senta alguém na minha frente, eu não fico olhando para, olha, vamos tentar entender qual foi a causa desse problema. Não, tem que olhar para o que está bom na pessoa, para o que está são. E olhar uma perspectiva futura, uma perspectiva do agora, do presente, da vida objetiva que está acontecendo agora. Para que ela pare também de olhar no retrovisor e ficar ali lambendo as feridas e chorando o leite derramado. E, olha, tem uma vida aqui pela frente. E isso a gente precisa olhar. Então, o logoterapeuta é esse que ajuda, de alguma forma, a limpar a lente do óculos, a trazer um pouco de luz, né? Tanto que o nome do Instituto de Logoterapia é Faros, né? Pois é, queria até falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que as pessoas podem te encontrar, onde elas encontram, né? O que elas podem esperar do teu instituto, né? Sim. Eu falo que foi uma inquietação. Frankl diz assim que o que dá sentido à vida dele é ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida delas. Né? E eu, diante de tantas realidades que vinham até mim, e ao entrar nesse universo também da psicoterapia, conhecer Viktor Frankl, fazer uma pós-graduação em análise existencial e agora em filosofia aplicada à psicoterapia também, isso me inquietou e eu vejo que muitas pessoas não têm acesso a tudo isso. Né? Há um reducionismo, sim, e muita gente está sofrendo e precisa de ajuda. Então, o Instituto é uma iniciativa que vem de encontro a farol, porque eu uso sempre uma frase de Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, que ele fala que todos nós somos náufragos. Todos nós, de algum jeito, estamos naufragando. Ele fala, e aquele que reconhece que está naufragando já está em terra firme, já começou a se salvar. Mas a gente precisa de um farol para que nos leve até terra firme. A gente precisa de algum tipo de luz que ilumine as nossas trevas, a nossa escuridão. Lá longe. Né? Lá longe, às vezes a luz é longe, ela não está ali, às vezes, tão presente, mas um feixe de luz, uma seta que te indique alguma direção e ajude a pessoa a sair desse vazio, a sair dessa condição reducionista. A gente tem um problema seríssimo com as ideologias. Muita gente, é ideologia daqui, ideologia dali, e a gente deixou de falar a realidade, a verdade se tornou relativa. Né? Muita coisa se tornou relativa e o ser humano está se relativizando e perdendo a sua essência, perdendo o seu valor, a sua humanidade. E então o Instituto serve para isso. Os atendimentos ainda são por agendamento, né? Eu faço minha agenda ainda, eu atendo ainda enquanto contador, atendo algumas empresas, dou consultoria em empresas, e então não sou ainda terapeuta em tempo exclusivo, integral. Até porque isso, uma transição de carreira leva tempo, não é do dia para a noite. São 30 anos de profissão, de carreira, não dá para chegar e arrancar da tomada e falar, agora eu virei terapeuta. Verdade. Não. Mas assim, tem sido muito bom, os resultados também com os meus pacientes têm sido muito bons. E é isso, né? Aonde que eles podem te encontrar? Tem o telefone?
Meu telefone, 9935, 9935-9420. Agenda pelo telefone, daí eu vejo o horário, a gente faz uma agenda aí, programa. E leva um processo para isso? Ou é um atendimento, não? Tem vários? Como todo processo, depende muito do caso, né? A gente tem tantas questões, mas não se resolve tudo numa sessão, né? Às vezes a primeira sessão é somente para poder conhecer a pessoa, saber qual que é a gênese do sofrimento. E só de estar ali conversando já ajuda tanto, né? Eu ia dizer, o Frankl diz que o que cura é o encontro. O que cura é o encontro. Então, eu brinco com os meus amigos, eles falam assim, eu preciso marcar um atendimento com você. Eu falei, não, quem tem amigo não precisa de terapeuta. Porque você já tem um encontro existencial, já tem um encontro, a presença da outra pessoa ali. E se a gente valorizasse mais isso, né? A gente diminuiria bastante o emprego dos terapeutas. Se os pais conversassem mais com os filhos, se os casais conversassem mais, tivessem mais diálogo, quanto diminuiria essa questão do sofrimento mesmo humano? A gente poderia ter vidas mais realizadas, mais felizes e... mais leve também. Né? Mais leve e de encontro com essa questão que a gente tem, que é do vazio. Vidas mais preenchidas, mais cheias de sentido. Marcelo, adorei te receber aqui, tá? Obrigado, igualmente também amei estar aqui. Agradeço a CDL, né? A gente fizemos uma palestra semana passada falando do sentido da vida e do sentido do trabalho. Foi muito bom, agradeço a oportunidade de apresentar um pouco a nossa comunidade e o que é a logoterapia, porque é desconhecido, totalmente desconhecido. A pessoa pergunta, mas o que é isso, logoterapia, né? Todo mundo pergunta e quer entender um pouco mais, porque é uma abordagem desconhecida, né? Frankl não está na bolha. Mas, olha, muito obrigada, principalmente por acreditar aqui na CDL Sorriso. E a gente vai fazer muitos conteúdos ainda, porque é importante a gente falar, né? Principalmente numa geração que a gente fala das pessoas dessa geração, mas nós também somos dessa geração, porque ainda estamos vivos, acredito. Sim. E a gente acaba pegando o balanço, né? Dessa geração que está aí, né? Porque ainda eu falo que a gente, é como você falou, a gente fala dessa geração, mas ao mesmo tempo a gente está embalado nela, porque a gente também está perdendo algumas coisas que já vem conosco, mas a gente acaba perdendo com o tempo. Minha esposa brinca, ele fala assim, a gente quer sempre colocar a culpa de alguém. Ele fala, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A culpa é sempre de alguém. Eu falo para os meus alunos, eu não fiz tarefa, mas você não fez por quê? Porque faltou luz, então a culpa é sempre e esse é um dos temas da logoterapia, lidar com a culpa também, né? Claro. Saber lidar com a culpa. Eu tenho uma culpa, admitir a culpa, assumir a culpa, Isso. Resolver isso aí também ajudar a dar sentido à nossa vida. Com certeza. Obrigada, tá, Agradeço. Marcelo? Olha, a gente vai ficando por aqui. Como é bom receber, né, as pessoas, poder conversar e trazer conteúdos diferenciados para todos vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.